O gramado é um dos elementos mais antigos presentes em um jardim. E olhem, ele não tem só a função decorativa e estética de deixar o jardim mais bonito. Ele também tem uma função ambiental importantíssima, que é a proteção do solo. Ele evita que a água das chuvas ou da irrigação carregue esse material assoreando nascentes, rios, córregos e lagos, tá? E além de ter essa função estética e ambiental, o gramado também é utilizado como área de lazer, onde as pessoas deitam no gramado para tomar um sol, para ler um livro ou até mesmo para fazer um gostoso piquenique. E além do lazer, o gramado também é utilizado como área para grandes eventos esportivos, como futebol, golfe e outros esportes. O início do cultivo do gramado no Brasil, ele iniciou com a grama batatais, também conhecida como aquela grama de pasto. Uma grama que eu tenho aqui que é muito parecida com a batatais é a grama São Carlos. Essa grama que vocês estão vendo aqui, ó, que tem as folhas largas, tá? É uma grama maravilhosa, de crescimento muito rápido, que se adapta em todas as regiões do Brasil, inclusive sendo muito utilizada em jardins públicos, tá? Só que essa grama a São Carlos, ela tem um probleminha, que ela é exigente quanto à irrigação. Se o gramado não receber uma frequência de rega uniforme, ela começa a definhar e ele perde aquele efeito de um gramado fechado, compacto, denso. Só que a grama São Carlos, ela tem uma vantagem perante a todas essas outras espécies aqui, que ela não é invasiva. Diferente da grama esmeralda, que daqui a pouco eu vou falar, a grama São Carlos, ela cresce superficialmente, tá? Tanto ela como essa grama aqui, ó, Santo Agostinho, elas têm essa característica desse crescimento superficial. E o que isso implica no desenvolvimento das plantas? Ao contrário das outras gramas, como por exemplo a esmeralda, que cresce em nível profundo no jardim, criando uma trama de raízes que às vezes dificulta o crescimento das novas plantas, das plantas jovens no jardim, essas gramas que crescem mais superficial, elas não causam nenhum problema por competição. Então elas são gramas que são, de certa forma, amigas das outras plantas. Elas se dão super bem no jardim e acabam não competindo. Lógico, ela vai crescer superficialmente, só que facilmente ela é cortada e eliminada do canteiro. Diferente da grama esmeralda, que entra a nível de profundidade e acaba brotando por todo o canteiro, tá bom? Então a grama São Carlos é uma grama maravilhosa e ela tem uma outra vantagem que a grama Santo Agostinho também tem. A grama Santo Agostinho, para quem não conhece, é uma grama também chamada de grama inglesa, tá? Essa grama aqui não é muito comum de vê-la no paisagismo brasileiro, mas ela já existe à venda, tá? Há muitos anos. Por que eu estou comparando essas duas gramas aqui? As duas servem para serem cultivadas em área de meia sombra. A maioria dos gramados são exigentes quanto a sol. Grama precisa de sol para se desenvolver, para fechar, criar aquele tapete uniforme bem fechadinho. Elas precisam de sol, irrigação e um solo adequado. Já essa grama aqui, ela tolera meia sombra. Então é uma grama que ela cresce em áreas onde as outras gramas têm dificuldade para crescer, como por exemplo, embaixo de árvores, embaixo de maciços de palmeiras, em áreas onde não tem uma luz intensa solar. Nesses locais, você pode plantar tranquilamente grama São Carlos, que ela vai crescer lindamente, tá? Saindo da grama São Carlos, eu acabei de falar a grama Santo Agostinho, ela também tem as características parecidas com a grama São Carlos, tá? E a principal vantagem delas é que não são tão exigentes quanto a luminosidade, tá bom? Mas essas gramas, por não terem esse sistema radicular tão forte, elas são facilmente infestadas por outras ervas invasoras. Enquanto a grama esmeralda, ela cria uma barreira que dificulta o surgimento de algumas espécies de invasoras, nesse grupo aqui, elas surgem com uma facilidade maior, tá bom?
Mas elas são gramas maravilhosas, eu gosto muito de utilizar. É uma pena que estão sendo pouco exploradas atualmente, tá? Saindo da São Carlos e da Santo Agostinho, eu vou mostrar para vocês agora a grama Bermudas. A grama Bermudas é uma grama muito gostosa, ela tem um toque sedoso, olha só, pena que vocês não podem sentir aí pelo vídeo, olha só. Ela é macia, ela é gostosa de sentir. Essa grama é a grama utilizada principalmente em campos de futebol, em campos de golfe. Essa espécie de grama é uma grama que se regenera muito fácil após sofrer algum tipo de dano, como por exemplo uma partida de futebol, tá? É muito legal, interessante utilizá-la, só que ela necessita de um corte especial, é um equipamento apropriado para fazer a roçada desse gramado. Então não é qualquer roçadeira que pode ser utilizada para fazer o corte dessa grama. Então, já no caso da grama Bermudas, ela necessita de uma mão de obra qualificada e um equipamento especial para fazer a manutenção nela. Mas para quem tem condição de manter uma manutenção desse gramado e para as cidades que têm uma mão de obra especializada que possa oferecer uma manutenção, vale a pena cultivar, porque o tapete que essa grama forma, todo mundo já deve ter visto ou pessoalmente ou na TV. Quem não viu já aquele tapete, aquele campo de futebol verdejante ou aqueles campos de golfe maravilhosos? Sim, são com essa grama aqui. Então, se você quer ter no seu jardim, pode ter, só que ela tem um custo extra adicional em relação à frequência da adubação. Saindo da grama Bermudas, vocês estão vendo aqui, essa é a grama coreana. A grama coreana é uma grama que ela é prima da grama esmeralda. As duas pertencem ao mesmo gênero, Zoysia, tá? A grama coreana, ela é Zoysia tenuifolia, e essa grama coreana, ela além de ter esse toque sedoso, gostoso, ela tem a característica da grama esmeralda, que é a rusticidade. É uma grama que topa qualquer parada, é uma grama rústica que cresce até na areia com sal da praia. É uma grama muito versátil, pau para toda a obra, exigente a sol. E o interessante é que a grama coreana, se não podada, se você não roçar essa grama, ela cria ondulações, ela proporciona um movimento na paisagem com essa ondulação. E no momento que é roçado, você elimina toda essa ramagem e ela volta a ficar com um aspecto de tapete tradicional de grama. Você pode dar vários efeitos no seu jardim conforme a altura da roçada dessa espécie de grama. Só que como a grama esmeralda, ela também é invasiva, tá? Saindo da grama coreana, nós temos a Discovery, que também é uma variação da grama Bermudas, mesma característica dela, toque sedoso, gostoso, só que precisa de uma mão de obra qualificada, uma mão de obra diferenciada para fazer a manutenção dessa grama, principalmente em relação ao corte e à irrigação, que ela é mais exigente para conseguir se regenerar e se recuperar, tá? E para finalizar, a grama mais cultivada a nível de Brasil, que é a grama esmeralda. Grama esmeralda, para quem cultiva sabe que ela é muito rústica. A grama esmeralda, ela chega, dependendo do local, ela chega a se regenerar até no fogo, tá? Ela é uma grama muito rústica, é pau para toda obra, é uma grama relativamente barata, porque ela acabou se popularizando. Temos muitos produtores produzindo ela no Brasil, só que o único ponto negativo, na minha opinião, que eu faço muito jardim e trabalho com isso há mais de 30 anos, é o lado invasivo da grama esmeralda. A grama esmeralda, ela cria uma trama tão forte de raízes que no início do jardim ela pode competir seriamente com outras plantas jovens e acabar inibindo o crescimento delas e em alguns casos até matando. Então, para a grama esmeralda, tem que fazer a contenção com limitador de grama, não só para esmeralda, todas elas vocês podem utilizar, só que o limitador de grama, vocês sabem que ele não é 100% seguro. Ele inibe, só que ele não evita. A grama às vezes acaba passando por cima ou por baixo.
jardineiro precisa fazer uma manutenção periódica, precisa retirar o limitador, com uma pá reta ou uma ferramenta reta, cortar os rizomas da grama, abrir realmente uma valetinha, uma trincheira, fazer um corte, voltar com o limitador e colocar a terra e finalizar com o acabamento, tá bom? Então o lado negativo da grama esmeralda é esse, que ela infelizmente ela é invasiva e prejudica muito o crescimento das plantas, principalmente as plantas jovens no início do seu crescimento. E agora, para encerrar, eu vou falar um pouquinho das gramas que não são grama, né? Mas elas são comercializadas como grama. Grama amendoim. A grama amendoim, na verdade, é uma forração. Ela serve para cobrir desde pequenas áreas até grandes áreas. Ela é uma planta maravilhosa, rústica, de crescimento muito rápido e relativamente barata, tá? E só que qual é a diferença dessas espécies aqui para um gramado? Enquanto um gramado aceita pisoteio, tanto que eu comentei com vocês, a área do gramado é utilizada como área de lazer, ela é utilizada como área para práticas esportivas. Por quê? Porque ela tem capacidade de se regenerar. Esse grupo que vocês estão vendo aqui não tem a capacidade de se regenerar rapidamente. Se você caminhar em um maciço ou em uma área forrada com grama amendoim, grama preta ou grama variegata, de vez em quando, esporadicamente, não tem problema, ela não vai morrer. Só que um pisoteio constante, elas vão sentir, vão definhar e vão morrer, deixando a terra exposta. Então esse grupo aqui de plantas, eles servem para forrar o solo, mas eles não servem para pisoteio, tá bom? Eles têm um efeito de gramado, só que não servem para pisoteio, nem de pessoas e nem de animais domésticos, que o andar dos animais domésticos, às vezes do gato, principalmente do cachorro, com uma frequência muito grande, acaba danificando esse grupo de plantas também. Então aqui nós temos a grama amendoim, que é uma forração maravilhosa, que além de conferir aquele tapete verde, intenso, bonito, uniforme no jardim, tem a vantagem de que quando floresce, cria aquele efeito, um tapete amarelo no seu jardim. É muito bonito. E além da grama amendoim, nós temos também a grama preta, tá? O Pheopolgon, que todo mundo já deve ter visto. Tem a tradicional, tem a anã, tem a de folha rocheada, que é essa aqui, e tem a de folha variegata. Olha só. Essa forração também serve para criar um efeito de gramado no jardim, principalmente na variedade anã, que ela é baixinha e bem compacta, só que não aceita pisoteio. Então ela precisa ser intercalada com alguma área, um pisante, para que a pessoa consiga caminhar no jardim. A pessoa não pode pisotear ela diretamente, porque elas sentem, tá? Então são espécies muito interessantes para serem plantadas também, inclusive elas podem ser utilizadas todas elas em conjunto, onde o paisagista consegue criar contrastes, desenhos da paisagem. Roberto Burle Marx adorava fazer isso com a grama variegata e com a grama de coloração comum, a verde. E vocês também podem proporcionar diversos efeitos na paisagem, criando contrastes com essas espécies. É muito interessante. Então essas são as principais gramas comercializadas no Brasil. Espero que tenham gostado.